É um prazer a gente estar aqui com essa amiga de tantos anos, né? Que alegria, né, Pastor Marcelo, né? Nossa querida amiga. Amiga, o prazer é meu. Desde já, muito obrigada, pastor Marcelo Graça, Aline Graça, pelo convite. É sempre bom a gente ter essas trocas. As pessoas pensam que a gente se vê direto, que a gente tá todo mundo junto todo dia, e não é assim, né? Então, quando a gente tem essa oportunidade de estar junto um tempo, então a gente tem que aproveitar ao máximo. E eu quero dizer da minha alegria, admiração, respeito que eu tenho sobre a vida de vocês, do ministério de vocês e da vida de vocês. Vocês são muito especiais. Amém. Obrigada, amiga. A gente está aqui com umas perguntas aqui, ó, bem interessantes. Eu já vou começar com uma bem legal. Quantos anos na estrada, amiga? Quantos anos de ministério na estrada, na área da música e de adoração? Ai, ai, ai. Esse negócio de idade, de quantos anos? Mais ou menos. Amiga, comecei ontem. Só quem não. Olha, está na estrada, eu saí da minha casa em 89, né? Então, fazendo as contas, acho que quase 30 anos que eu estou nessa estrada de adorar a Deus, sair da minha casa, dos meus pais, debaixo de uma palavra, debaixo de uma autoridade espiritual, não só dos meus pais, mas também do meu pastor na época. Eu vim da Igreja Batista e sou aquele tipo de ovelha que eu gosto de saber a opinião do pastor. Eu gosto de gabinete, tá lá, pastor, aconteceu isso aqui. Olha, aconteceu uma proposta, o que é que o senhor acha? O que é que o senhor diz para mim? Porque se ele falasse não, é meu pastor. E ele tem uma autoridade espiritual sobre a minha vida como ovelha dele. Então, foi muito importante sentar com os meus pais, com a minha família, ouvir a opinião deles. Vá, porque você já está abençoada, você foi gerada debaixo de bênção. Vá e vai ter um suporte sobre a sua vida de oração e de sustento. Então, a igreja, na época batista lá de Rio Doce, que é a Pibicorde, pastor Nilson dos Santos, pastor que eu amo muito até hoje, está um pouco debilitado hoje, mas plantou uma semente no meu coração do ID, sabe? Vá, dê fruto. Eu só peço você, Raquel, vá, dê fruto, e quando você voltar, que os seus frutos eles tenham acrescentado, multiplicado. Então, isso foi muito essencial para minha vida. Então, já vai 30 anos, Aline. É muita estrada, Pensa gente. nisso. Pastora Raquel, então um dos segredos para frutificar é estar debaixo de uma autoridade espiritual. Mas com certeza, não tem como a gente prosperar. Alguns até pensam que estão prosperando porque está dando tudo certo. Olha aí. Só que a coisa de estar dando certo não quer dizer que tem a bênção de Deus. A gente vê quantos ímpios aí prosperando. Quanta gente aí bombada mesmo. Mas o diferencial pra gente é esse. A autoridade espiritual, não faça nada sem que o teu pastor, sabe, dê uma direção pra você, porque eles são preparados pra isso. Eles vêm à frente, são profetas de Deus, então eles veem à frente o que a gente não vê. Então, eu hoje estou muito satisfeita por ter obedecido à voz do meu pastor e ter saído debaixo de uma palavra profética na minha vida. E já vai 30 anos. Pois é, pastora Raquel, a senhora falou assim daquele tempo... A senhora é fogo, hein? Ai. Desculpa, foi educação. Mas aquele tempo que a gente considerava mais a autoridade espiritual, tinha certo temor de falar de pastor. E hoje a gente vê sites de fofoca, coisas terríveis sendo faladas a respeito de ministério pastoral. Sim. Havia mais um temor, havia mais uma seriedade para poder falar de pastor e tudo mais. Como você vê essa mudança de tempo, né? Como você vê, de alguma forma, aquele tempo em que se havia mais temor nas coisas, se havia mais temor do que cantava? Vou dar um exemplo, sem polemizar. A gente chamava mais de Senhor, hoje é o você. Como é que a senhora tem visto isso, esse tempo, essas mudanças todas? Como a senhora acompanhou isso e o que a senhora pode dizer pra gente sobre isso? Gente, se eu chamasse meu pai de você, pensa na chinelada que a gente... Você é o quê? Que história é essa? Eu te dei essa liberdade? Você tá falando com... Você tá pensando que... A minha mãe. Você tá pensando que eu sou sua parceira? Parceira é um dito lá do Nordeste, né? Então, a gente tinha cuidado. Hoje em dia...
a gente se refere ao pastor, até o teu pastor, dependendo da intimidade, é uma coisa de intimidade, de liberdade que o pastor físico, né, pode oferecer para você ou não. Mas eu fui educada desse jeito assim, onde você chegar, o respeito. Priorize o respeito, sabe? Pessoa que tem mais idade que você, saiba entrar, saiba sair. É isso que você aprende aqui dentro de casa. Então, hoje eu vejo as pessoas levando essa liberdade até para se comunicar, se tratar, vendo na minha área, até para falar de Deus. Chama Deus de você. Olha aí. Sabe? Gente, olha, chame do jeito que você quiser. Você nunca vai me ouvir falando você quando eu estou me referindo ao meu Deus. Uau. Sabe? O Deus que me formou, que me criou, a autoridade máxima na minha vida. Por que que eu vou... Olha, já ouviu algum pastor falando assim, quando você vai numa câmara, você foi convidado para cantar uma música lá. É tudo Vossa Excelência. Vai de qualquer jeito. Não deve ser assim. Agora, porque quando é para Deus... Não, porque Deus é minha parceria, é íntimo. Para com isso, sabe? Olha, já repito de novo. Chame como você quiser. Quanto a mim, eu não chamo. Eu creio no Deus, sabe, soberano, e que a gente tem que se ajoelhar, a gente tem que dar toda a honra, toda a glória, todo louvor, se render a Ele todos os dias. Então, a esse Deus eu chamo de Senhor dos Senhores. Deus meu, libertador meu, é assim. Por que que a gente não segue o exemplo dos profetas que deixaram tantas coisas escritas para nós? Sabe, você não vê Davi chamando, você é meu pastor, nada me faltará. Não. O Senhor. Exato. O Senhor, o dono da minha vida, aquele que habita em mim, aquele que me guia. Então, para mim, vai ser sempre o Senhor. Muito bom, muito bom. Essa intimidade com Deus, ela jamais vai gerar uma desonra. Não. Porque a honra, ela é mostrada exatamente com as nossas atitudes e até com as nossas palavras. Né? Quando eu chamei aqui de senhora, tem a nossa cultura, né? Senhora não tô velha. É a nossa cultura. Mas há uma honra por trás dessa palavra aqui. Muito bom, obrigado, pastora Raquel. Vamos lá, a gente brinca aqui, tem um quadro chamado aí Descomplica. É um pouquinho... para alguns vai ser um assunto um pouquinho polêmico, mas a gente está falando das questões atuais de hoje. Pastora Raquel, como você vê nesses tempos de hoje? Claro, a gente respeita a todos, mas como igreja de pastores, a gente está aqui para influenciar, como diz o nosso pastor Silas, pastor Elisete, a gente está aqui para se posicionar. Como a senhora vê hoje mulheres que estão deixando de criar bebês humanos, que estão, de alguma forma, irritadas na casa, mas elas trocam os bebês humanos para os bebês reborns. Eu jamais iria imaginar que a gente ia pastorear num tempo de bebê reborns. O que está acontecendo com a sociedade? E a igreja é resultado da sociedade. Tanto é que se a sociedade estiver fraca, né? Famílias fracas, né? Igreja fraca. Então, como a senhora vê essa questão do bebê reborn, tudo isso que está acontecendo na sociedade de hoje, né, da estética em alta, mas sempre com algum vazio. O que a senhora vê nesse tempo? Eu acredito que se o bebê reborn falasse, ele ia falar, me tira dessa história aí toda. Eu não fui criado para isso, eu fui criado só para ser um brinquedinho. Mas eu fico com a Bíblia que diz que Deus fez a família, Deus nos criou para termos relacionamento com Ele. Deus visitava Adão e Eva no jardim. Ele ia lá porque ele queria relacionamento com pessoas. Ele queria sentir, ele queria ver, ele queria saber como a gente estava, como Adão e Eva se portavam. Ele queria conversa. Então, nada mais, nada menos do que isso, relacionamento. Nós fomos feitos para termos relacionamento uns com os outros, pessoas. Sabe, a gente conversa, Aline, a gente liga, a gente conversa porque a gente precisa desse relacionamento. Aí, como sempre, o diabo entra na história, porque quando Adão e Eva quebra essa construção de relacionamento, eles são tirados, são separados. O pecado entra. Então, tem a separação. O que é que Deus faz? Manda Jesus para nos reconciliarmos com Ele. Então, o relacionamento que Deus quer com a gente
ele permanece, são com pessoas, uns com os outros. Um bebê reborn, como é que o bebê reborn conseguiu entrar e ferir as emoções? Olha, eu acredito que essas mulheres, tem muitas mulheres doentes, estão substituindo essa presença maravilhosa de Deus que só cabe Ele na nossa vida por objetos, por coisas. E não é só o bebê reborn, não. Tem o relacionamento com plantas, tem o relacionamento com animais. Eu fiquei abismada, gente, acreditem, eu vendo uma mãe dando uma bronca, chamando a filha dela, atenção, uma menina de 9 anos de idade, porque chegou para a mãe e disse assim: mãe, olha, a partir de hoje eu estou me sentindo como uma formiga. Eita. Aí a mãe muito com um humor elevado, ela fala assim: você tá se sentindo como formiga? Tá bom, então a partir de hoje você vai dormir lá fora, porque eu não tenho formiga. Formiga que tem de casa, eu mato. Eu pego inseticida, mato, então você vai lá pra... E foi verdade. É uma coisa verdadeira que aconteceu. Então ela falou, quando ela começou a perceber que ia perder esse relacionamento, formiga não vai, eu não vou dar comida para formiga, eu não vou sustentar uma formiga aqui dentro de casa. Então, a partir de hoje, você vai lá para fora. E daí, a menina terminou mudando, repensando: não, mãe, eu sou uma pessoa de verdade, essa coisa toda, né? Então, para você ver, o diabo veio para desconstruir. Desconstruir. Isso Né? Desconstruir o que Deus fez. O próprio diabo é uma criatura. Deus é o criador. Então, a gente precisa, sim, gente, a gente precisa ter compaixão dessas pessoas. A gente precisa entrar com compaixão. E dizer para essas pessoas, a gente não pode simplesmente rir da situação, porque algumas situações são brabas demais. Dá até tristeza em você ver mulheres indo para o supermercado com bebê, indo marcar consulta com bebê reborn. É o que o senhor falou, pastor. A criação está totalmente desconstruída. E onde é que entra a gente aí? A gente tem que reconstruir isso. A gente tem que expor para essas pessoas o que é esse amor, o que é que está faltando. Nós somos a referência para essas pessoas. Então nós temos que ter muito cuidado também, porque alguns de nós, às vezes, não bebê reborn, mas tem outras coisas que podem estar substituindo, né? Então, o amor, o respeito, sermos o caminho de reconciliação para essas pessoas e levá-las a entender isso. As coisas sendo mais importantes do que as pessoas, né? Sim. Isso aí é a coisificação do ser humano. Sim. Isso aí que a gente tem que, né, tomar cuidado nesses últimos dias, né? Exatamente, Aline. Então, queridos, para resumir... Não, pode chamar de... O peso, né, amiga? Não, Pastora Aline. Vamos lá, diga uma palavra que resuma quem é Raquel Melo. Essa é boa, hein? Eita! Alegria! Gente, humor, alegria. Eu conservo isso. Eu sempre peço a Deus, não retires de mim a alegria. O próprio salmista diz: não retires de mim a alegria do Espírito Santo. O Espírito Santo coloca essa alegria dentro da gente, né? E a gente tem que ter cuidado com essa alegria, porque nós somos tão oscilantes. O humor da gente varia muito, mas sem brincadeira, eu me levanto de manhã, pastor, de Senhor, nada vai roubar a minha alegria, nada vai me tirar. Inclusive, hoje, alguém tentou roubar minha alegria com uma palavrinha. Uma palavrinha falou assim pra mim, sabe? E falou assim: você tá precisando de alguma coisa, se tratando de música, né? Na área musical. Você tá precisando de uma coisa nova, porque a única música que bombou foi tal. Ih, meu Deus, tá Aí, fora. porque resiste os roubadores de alegria. Eu falei, respirei, eu falei: eu prefiro ouvir a voz do Espírito Santo. Amém. E essas coisas, às vezes, são necessárias pra gente, amiga. Eu tenho descoberto isso, Dá um sabe? despertamento, né? Porque você tem que saber lidar até com isso. Você não vai agradar todo mundo. Sabe, você não vai receber aplauso de todo mundo. Olha aí. Não vai. Então, você Tá ligado, aprenda a lidar com isso. Ouvir uma palavra que, de repente, puxa, mexeu com você. Aí você fala: Senhor, me ensine a saber lidar com essa palavra. Porque o resultado é: como é que eu vou encarar isso? O que é que eu vou fazer disso tudo aí? Como é o meu comportamento quando eu não escuto só o que eu gosto? E não é outra verdade? coisa, quem está falando? Exato. Pastor José Santos falava. Quem está falando?
se é uma pessoa que eu valorizo, que tem importância para minha vida, eu posso até realmente prestar atenção no que aquela pessoa está falando. Agora, se é uma pessoa que não tem nada a ver com a minha vida, não tem nada a ver com a minha história, Exato, não te chegou, conhece. Não sentou contigo, né? não comeu um Quantas quilo vezes- de sal. Ou, Aline, vê só, quantas vezes a gente já sentou para conversar, né? Bater um papo e falar isso aí. Aí você fala algumas coisas que entram no meu coração, por quê? Porque tu me conhece. É. Tu sabe a minha história. Tu sabe de onde eu vim, o pastor Marcelo, né? Às vezes a gente senta e começa a relembrar algumas coisas. Aí eu respeito. Respeito porque conhece a minha história. Exato. Tem propriedade no que vai falar. E é muito bom você ter alguém perto de você que diga, olha, não fala desse jeito. Ó, cuidado com esse post que você falou. Pessoas que te conhecem, sabe? Te orientam e sabem te falar de um jeito que você vai repensar, sabe? Então, é sobre isso. Então, essa alegria domina o meu humor, domina o meu coração. É por aí que eu vivo. Então, ó, a alegria do Senhor é a nossa força. Nada pode roubar sua alegria, não, viu? Tá bom, você quer que eu faça a pergunta? Faz, Eu faço a faz. pergunta. Com essa bagagem toda, pra gente encerrar, nós Tá. vamos encerrar o propósito aqui do podcast. Aliás, eu quero agradecer, né, toda a equipe de produção aqui, pastora Raquel, aqui Perfeita, viu? tá por trás. Você está vendo aí também ao fundo o nosso público, as mulheres vitoriosas aqui da igreja, né? Esse aqui é uma ideia inédita. Eu quero também aqui glorificar Deus pela vida do Vitor, do Marco, tá certo? Do João, toda a turma aí por trás aí, né? Toda a nossa turma no backstage fazendo isso aqui acontecer, tá? A lua, a iluminação, todo mundo, né? E vai ficar gravado no YouTube da nossa igreja, tá bom? E você pode depois encaminhar, curtir, se inscrever aqui no canal, tá bom? Que você vai fortalecer muito o nosso trabalho aqui e a divulgação também no trabalho aqui da Devec Largo do Bicão, tá bom? Pode A última- copiar isso, essa ideia, pastor? Pode. O Prepara. pessoal já está querendo copiar em outras filiais, tá ótimo, pode copiar. A última pergunta aqui para a pastora Raquel Melo que a gente vai fazer é, pastora, com toda essa bagagem, com toda essa vivência de estrada, o que a pastora Raquel Melo ainda espera? O que ela sonha? Sonhos pessoais, sonhos Aham. em questão familiar, reino de Deus. Meu Deus. O que a pastora Raquel Melo ainda sonha, ainda espera nesse tempo? O sonho nos torna vivos, né? Quem está vivo, sonha. E eu sonho muito, muito. Eu sonho, pastor, com... Tem coisas que eu não posso falar, porque você sabe, Sim, né? claro, claro. Mas tem grandes projetos que estão no meu coração que eu não vou falar, porque eu já... Quando eu era songamonga, você já teve o modo songamonga? O modo songamonga é quando você não tem discernimento para falar algumas coisas, você fala para a pessoa errada, a pessoa vai e faz na tua frente. Eita! Exatamente. Pega isso aí, meu Deus do céu. Cuidado, cuidado. É. Tenha maturidade espiritual, sabe? Pede a Deus, Deus, eu vou falar quando tiver concretizado. Porque às vezes você coloca algumas ideias, até num podcast, eu que sou, eu não sei nem bem meu temperamento, eu tenho um pouco de tudo, sei lá. Eu sou meio que sanguínea, sabe? Então eu vou falando e numa dessas eu falei alguma coisa, falei até de uma música. Cantei a música foi gravada Ah, meu Deus. com as letras que eu tinha feito Não e acredito. eu vi a pessoa cantando, eu falei, cara, as frases que eu coloquei na música, a pessoa colocou toda, Então vai sabe? botar o nome dela como irmão, e autora. colocou o nome dela e tudo. Cuidado, hein? Tá fazendo música aí do lado de quem? Fique De com quem você compartilha os seus sonhos. Exatamente. Olha, eu sei que é gente boa, né, pastora? Mas assim, a gente tem que ficar ligado ao tempo de inveja, de comparações, competitividade. A gente tem que ficar ligado mesmo. Tem aquelas pessoas que querem tirar teu... Isso existe, gente. E eu sempre digo, as pessoas que às vezes vêm pra mim e querem às vezes mostrar alguma música, eu falo, ó, você já registrou essa música? Isso. Eu sempre dou uns toques. Não dê música pra ninguém que não esteja registrada. Pode ser o teu irmão, mas não faça isso. Pois é. Então, sonhos, eu tenho vários. Um dos sonhos que eu posso compartilhar, que já está sendo realizado, era ter um projeto com mulheres. E Deus me deu o projeto M31. É o projeto Olha. que Deus colocou no meu coração. M31, o que é? Mulher 31, que é a mulher de Provérbios. A mulher acessível, a mulher que eu desejo ser. Então, Maneiro. já existe um Instagram com esse projeto. Já temos algumas mulheres que estão se inscrevendo. Se Divulga aí. inscreva! Divulga o Instagram.
O Instagram é projeto.m31, Mulher de Deus. Entra nesse Instagram e você é muito bem-vinda, porque você vai ter palavra de Deus ali, você vai ter moda, coisas de mulher, coisas que a gente gosta, experiências, testemunhos. Então tem sido muito abençoador, e no dia 6 de setembro acontecerá o segundo evento, o segundo encontro, porque o primeiro foi fechado, bem fechado, porque foi uma direção de Deus para esse primeiro encontro, para o nascimento do projeto, e hoje o projeto, em setembro, vai ter o segundo encontro, aí vai ser aberto, você também vai poder participar dele, vou ter muito prazer em receber todas as pessoas. Então, sonhos eu continuo tendo, eu quero gravar muitas músicas, um dos sonhos, gravar feats com pessoas que eu admiro, pessoas que que fizeram parte da minha história. A Fernanda Brum, a pastora Fernanda Sim. Brum, ela Legal. teve uma presença forte, né, na vida do Cad Singers, que foi o grupo Sim. que eu fiz parte, né, Eu tenho CD. Exato, em 97 chegamos aqui, olha, ele tem o CD do Cad. Muita gente, pastor, tem o CD do Cad Singers. A Andréia Muita tem o gente. CD, é. A Andréia também tem, né? Muita gente tem. Isso faz parte da minha história. Aí o que acontece? A Fernanda Brum, ela levou o Cad Singers para a MK. Aham. Ela ouviu a gente cantando, descobriu a gente e falou: quem são vocês? Ela abençoou muita gente, ela foi uma mentora assim no Ó. começo em relação à palavra pastoral. Ela nem era pastora, mas ela ia na nossa sede onde a gente morava, e lá ela ministrava uma palavra pra gente. Então eu guardo isso com muito carinho no meu coração. Então tenho muita vontade, sim, de que um dia eu possa gravar um feat com a pastora Fernanda Brum. E aí tem tantos outros cantores que eu admiro muito e desejo. Então os sonhos são grandes, pastor, são grandes, estão presentes. Louva a Deus pela minha gravadora, que é a Central Gospel Music, que está realizando alguns desses sonhos. Entre eles, tem um podcast que eu também quero fazer, Maneiro. sabe? Eu gosto dessa coisa de comunicar, legal, de comunicação. estar inteirado. E são ferramentas que a gente pode usar para agradar o nome do Senhor e fortalecer a nossa fé, abençoar outras pessoas. Então, sonhos, Demais, muitos. muitos, 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 muitos. Que alegria. A gente está encerrando. Coloca a vinheta aí, né? Mas vão ter outros. Ainda vai passar por essa cadeira aqui, pastora Helena Raquel. Eita, vai ser Ainda forte. vai passar por essa cadeira aqui, pastora Elisete Malafaia, pastora Carlas Regina. Você falou de temperamento, a gente vai trazer um casal também para falar de temperamentos, né, Meu na área da Deus. família, conjugal. Vai ser na conferência da família. Eu vou passar aqui para a pastora Aline para encerrar. Só mais uma vez, eu peço o teu carinho, a tua colaboração, dá uma curtida no canal da nossa igreja, tá certo? Essa é uma filial, tá? De muitas da ADVEC, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Nosso pastor-presidente é o pastor Silas Malafaia, certo? E o vice-presidente, pastor Silas Filho. E vai ser um prazer, se você também desejar, estar aqui com a gente no Rio de Janeiro, Avenida Braz de Pina, 1574, Largo do Bicão, Rio de Janeiro. Tá certo? Vai ser um prazer ter você aqui. Curte aí o nosso canal, compartilha, se inscreva para você ajudar a gente a ter um engajamento aqui, tá bom? E que essa mensagem chegue no coração de muitas pessoas, tá? Pastora Raquel Melo, muito obrigado. No fundo, você tá vendo aí todas as mulheres vitoriosas nessa conferência, né? A Conference Mulheres Vitoriosas 2025, tá bom? Vai estar gravado aqui e tenho certeza que vai ser benção demais, porque o culto vai começar já já. Vou passar para a pastora Aline e ela vai encerrar aqui. Que alegria, amiga. Muito obrigada, tá? Por essa participação. E a conferência está aí. Já já vai começar. Você que está aqui por perto, Advec Largo do Bicão, Avenida Braz de Pina, 1574. Vem estar conosco, tá bom? Hoje e amanhã. De manhã, 9h30 da manhã, e à noite, 18h30. Deus abençoe. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Beijo, Deus abençoe. gente!